Olá, boa noite, gente. Mais uma live começando. Sim, a vida, apesar da depressão, esse é o tema de hoje. Fica com a gente, vai chegando, o pessoal já vai entrando, para nós continuarmos o nosso papo da semana passada. Semana passada nós conversávamos, eu e a doutora Luciana Mindana, sobre depressão, um assunto seríssimo nos dias de hoje. E o assunto rendeu, o papo foi tão bom que eu disse para ela, olha, a gente precisa marcar mais uma data, né? Porque uma live só não vai ser suficiente. E que bom que a Lu pôde estar conosco essa noite, então eu convido você aí chegando e aí compartilhando essa live, aí nesse aviãozinho, ó, aí embaixo nesse aviãozinho você clica aí, já vai compartilhando com o pessoal que você conhece, com as pessoas que precisam ouvir sobre depressão, que precisam ouvir, sobretudo, boa noite, Guta BN, seja bem-vinda. Vera Lúcia Bueno, tudo bem, Vera? Flavinha Espi. Boa noite, gente. Oi, Andréia Toledo, tudo bem? Que bom ver cada um de vocês por aqui. Hoje eu tô aqui na minha casa mesmo, porque lá fora tá uma chuva que Deus mandou, graças a Deus, né? Então eu não fui até a clínica pra gente fazer a live por lá. Então eu escolhi um cantinho aqui pra eu falar com vocês daqui mesmo. A Lu já está chegando. Godoy.Jonathan, seja bem-vindo. Kazumi, tudo bem? Boa noite. Vai dando um oizinho aí pra mim, gente. De que cidade que vocês estão falando? Conta aí pra mim. Vocês estão falando, ó, vocês estão acompanhando a live. Digita aí pra mim, da onde vocês estão nesse momento. Eu sei que tem gente de fora. Eu estou em Assis, né? Interior do estado de São Paulo. E a Luciana vai falar conosco lá de São Paulo, capital. E eu quero saber de onde vocês estão. Eu sei que já tem gente, ó, de Maracaí, de Candidamota, de Catanduva. Olha que legal. Que bom que a gente consegue chegar longe, né? Vou chamar a Lu aqui já. E tá baixo o áudio? Ai, peraí. Peraí, gente. Vocês não me ouviram nada? Oi, Lu, boa noite. Oi, Gi. Vocês estão conseguindo me Boa ouvir, noite, tudo gente? bem? Tudo Eu tô te ouvindo jóia. perfeitamente. Você tá me ouvindo? Eu estou ouvindo você. Tá Pessoal, como bom é o que tá o som? som agora? Falem pra gente aí. Tá dando pra escutar? Oi, Guta. A Ju Morrone, que sinalizou que o som não Oi, estava legal. Como é que Monique. tá aí agora, Ju? Cris. Olha, Que pessoal, ótimo. olha. Acho que o pessoal tá escutando bem. Ok, Guta, Monique, seja bem-vinda, viu? Eu pedi, Lu, pro pessoal colocar aqui É. aonde eles estão falando, né? Então, olha, falando, ai meu Deus, da onde eles estão nos acompanhando. Tem gente, então, de Catanduva, de Santos. Olha que legal. Eu conheço gente aqui, né, de Cândido Mota, de Maracaí, que é uma cidade próxima, são cidades próximas aqui também. Vai Tem deixando gente de aí. Londrina, Olha que bacana. São Paulo. São Paulo, que bom. E aí, Lu, como é que você passou essa semana? Tudo bem? Passei bem, graças a Deus. E você? Graças a Deus também. Tudo Muito jóia. trabalho aí com seu baby? Ah, a gente gosta, né? É uma delícia ter bebê em casa, né? É trabalhoso, é puxado, né? Chega à Mas é noite, bom demais, né? à noite parece que a gente tá assim, parece que a gente carpiu um terreiro, sabe? Debaixo do sol É isso, quente. isso aí. Enfim.
Mas passa logo, então a gente tem que curtir bastante essa fase, né? Com certeza, voa, né? Quando a gente vê, já tá todo grandinho. É verdade. É isso mesmo, Lu. Bom, gente, uma coisa que eu estava conversando com a Lu, depois da live da semana passada, é que eu fiquei tão empolgada de recebê-la aqui, a gente começou a conversar, e são duas meninas de temperamento expansivo, sabe? Que a gente quase não fala, né? Então a gente esqueceu de se apresentar na live passada. Porque tem gente que não me Vamos conhece, tem respeitar. gente. E tem gente que não conhece a Lu, né? Então, Lu, eu queria que você se apresentasse para o pessoal que não te conhece, tá bom? Eu vou deixar que você se apresente. Tá. Bom, eu sou Luciana, eu sou médica, né? Eu sou formada aqui pela Unifesp, aqui em São Paulo. Eu sou casada com o Fernando, tenho duas filhinhas gêmeas, a Marina e a Helena, fofas. E quando eu saí da faculdade, eu fiz uma primeira especialização em oftalmologia. Então, eu sou oftalmologista, né? Fiz Aham. residência, né, em oftalmologia, trabalhei um tempo na área. Só que a coisa foi caminhando e eu fui percebendo que meu caminho não era por ali, né? Que tinha alguma coisa errada com aquela minha escolha. Até que eu finalmente descobri que o meu caminho era pela psiquiatria mesmo, né? Então, assim, esse assunto sempre esteve na minha vida, esse assunto sempre me interessou, né? Desde a época da faculdade, eu participava de vários eventos ligados à psiquiatria, mas na época de escolher, assim, a especialização, eu não pensei nessa possibilidade, né? A gente escolhe meio, né? Tem que escolher meio Aham. rápido, a gente é tudo novinho e não achava que essa não era uma boa opção, acabei indo para outra área, mas enfim, agora eu tô realmente assim na área que é com certeza a minha vocação, né? Então, para mim é muito bom estudar esses temas, é muito bom atender pacientes, é muito bom conhecer o funcionamento do ser humano, né? E para isso a nossa pós lá de logoterapia, que foi onde eu conheci a Gi, foi fundamental, porque ali a gente tem uma outra visão, né? Uma outra visão de homem, uma outra visão de mundo, muito diferente daquilo que a gente aprende numa faculdade de medicina e que eu considero assim fundamental para atender pessoas, né? A Gi pode dizer, eu acho que a vida dela também deve ter mudado um pouco depois que ela conheceu a Logo, né? Porque a gente abre mesmo a nossa cabeça, né? A gente começa a olhar possibilidades que não existiam antes. Então é isso, né? Então depois da minha especialização em oftalmologia, agora eu estou fazendo uma especialização, né? Na verdade já concluí a parte básica, assim, estou nas especialidades da psiquiatria, né? E Que estou joia. trabalhando. Ô, Lu, e você atende aí em São Paulo já? Você já estabeleceu seu consultório? Ou você está ainda Eu no caminho de se recém, organizar para isso? sim, na verdade, assim, eu recém organizei o consultório, aí a gente teve essa quarentena, né? Uhum. Aí eu suspendi, né, os atendimentos e vou reabrir agora em junho. Então, assim, em junho em maio eu ainda deixei fechado lá, né? Mas em junho eu tô retomando os atendimentos. E para psiquiatria, rola essa coisa de atendimento online? É possível? Porque a Rola, gente Gi, viu rola. que o Conselho de Medicina Sim, também autorizou, né? Para facilitar, sim, para que as pessoas não fiquem sem atendimento. sim, tenho vários colegas que estão fazendo atendimento online, né? Principalmente de pacientes que já faziam acompanhamento, né? Então, assim, Ah, sim. primeira Já tem consulta vínculo, né? online, dá para fazer? Dá, né? Numa emergência a gente faz, mas não é o ideal, né? Então, Sim. assim, esse contato humano para você conhecer a pessoa, assim, estar presente ali no mesmo ambiente, é algo que você não consegue muito através de uma tela, entendeu? Então, eu acho que o ideal mesmo é atendimento presencial. Claro que numa situação dessa a gente faz o que dá, né? É melhor ter um atendimento online do que não ter atendimento, mas não substitui, né? Assim, o encontro entre as pessoas, ali estar Pois é. presencialmente, né, junto da pessoa tem outro impacto, né? Tanto para o médico, na percepção do médico, quanto na percepção do próprio paciente, Uhum. A né? Verônica aqui, ó, minha querida Nutri, né, nutricionista. A gente precisa marcar uma live, viu, Vê? Tem tanto aspecto emocional aí, né? Envolvido também na sua profissão. Que Deus abençoe a Não, profissão de vocês. nutrição Obrigada. fundamental.
Sim, psiquiatria sem Fundamental. nutrição É isso não aí. rola. A Maria Paula também entrou. Um beijo, Maria Paula, nossa amiga lá nossa colega, né, minha colega de profissão, né, lá da especialização, enfim. Bom, gente, então assim, na live passada, né, pode ser que você esteja aqui pela primeira vez na minha live. Na semana passada, eu e a Lu já começamos essa conversa, né, e nós falamos um pouquinho sobre a depressão. Nós estamos falando de uma doença séria, uma doença que acomete hoje mais de 300 milhões de pessoas, de uma doença que, no seu grau mais elevado, pode levar à morte, pode levar ao suicídio. Infelizmente, isso não é incomum da gente ver, né? E nós temos vivido uma crise, né, Lu? Que tem mexido muito com as pessoas, que tem fragilizado emocionalmente e ainda vai fragilizar muito as pessoas. Nós sabemos que o Sim, prognóstico de tudo isso é péssimo, né? De tudo que a sim, gente já está vivenciando. Então, sim, com é certeza. por isso que nós estamos falando sobre isso. Nunca é demais, sabe? A gente pensar, eu já sei sobre depressão, já ouvi falar. Não, nunca é E demais. Oi? Você tá me ouvindo? acho que falhou, Parece que tá Gi. Não travando. sei se é a sua internet. Eu tô ouvindo, mas o seu vídeo tá travado. Parece que Agora acho que voltou. seu videozinho tá travando para mim a sua imagem. Vocês estão ouvindo a gente aí, gente? Vão nos informando, por favor, tá? Se acontecer algum probleminha. Como é que tá o som e a imagem aí, por favor? Coloca um okzinho aí pra gente. E aí, gente, então nunca é demais falar sobre esse assunto. Por mais que a gente já tenha informações, por mais que a gente já, né, ouça bastante sobre isso, nunca é demais. Nós precisamos nos informar, nós precisamos nos manter atentos, porque isso pode acontecer com qualquer um de nós. Inclusive com nós, profissionais da área da saúde, né, Lu? Claro, Tem gente que estamos acha todos que a gente está sujeitos, né? imune a tudo isso. E nós Não, de também jeito podemos nenhum. adoecer, né? Enfim. Bom, e aí para quem está chegando, ou para quem já está acompanhando a gente e fica pensando assim, nossa, mas quem é esse cara que essas meninas ficam citando toda hora, esse tal de Viktor Frankl? Quem é esse homem que aparece nas postagens da Gisele? A Gisele vive fazendo citação de Viktor Frankl, né? Bom, então assim, gente, rapidamente, claro, né, de forma muito superficial, para quem realmente nunca ouviu falar, tá? Quando nós falamos de Viktor Frankl, nós falamos do fundador da logoterapia e da análise existencial. Viktor Frankl nasceu e morreu no século passado, com mais de 90 anos. E a sua história, a sua vida, foi uma inspiração, e é uma inspiração para nós. Não só pelo legado acadêmico, por toda a obra que ele nos deixou, mas pela pessoa, né? Nós conhecemos, né, Viktor Frankl como se nós conhecêssemos uma pessoa, né? Nós o amamos como se nós tivéssemos conhecido pessoalmente, né, Lu? Não sei a É, experiência da Lu, um mas eu homem acho que é mais sensacional, ou uma menos grande assim. personalidade, né? Uma grande Isso. personalidade. E Deixou uma marca ele, mesmo. sim, e ele era filósofo, psiquiatra, neurologista, né? Um homem da ciência, um homem muito à frente do seu tempo, e que foi sobrevivente de 4 campos de concentração. Porque ele e sua família foram vítimas, né? é, da Segunda Guerra Mundial e, né, do Holocausto, enfim. Ele sobreviveu, né? Ele saiu dos campos de concentração, ele retomou a sua vida mesmo diante de muito sofrimento. E Viktor Frankl, ele percebia lá nos campos de concentração que existiam pessoas, porque assim, o sofrimento que eles vivenciavam lá era tão profundo, né? Tiravam tudo da pessoa, inclusive a sua dignidade como pessoa. Eles não eram tratados como pessoas, né? E ele percebia lá no campo de concentração que existiam pessoas que desistiam das suas vidas. Inclusive se suicidavam lá. Se jogavam nas cercas elétricas, né? Eletrificadas. Mas existiam pessoas que mesmo diante de toda a dor e de todo o sofrimento,
superavam a cada dia toda aquela vivência difícil e triste do campo de concentração, mesmo sem perspectiva, né? Imagina, estando no campo de concentração, eles não tinham notícia nenhuma da guerra, eles não sabiam quando aquilo ia terminar. Claro que de uma forma muito rasa, mas eu vou fazer uma comparação aqui. A gente está dentro de casa, essa quarentena já está um saco, ninguém aguenta mais, a gente não sabe quando isso termina, não é? Olha que desestabilizador é isso. O quanto desestabilizador é isso, né? Claro que numa proporção muito maior, de sofrimento inclusive muito maior, com a morte diante dos olhos todos os dias, era isso que os prisioneiros do campo de concentração viviam. E aí, Frank percebia que algumas pessoas tinham uma força dentro de si. Então, o que fazia com que essas pessoas se diferenciassem das outras que desistiam de viver? Né? Então, Frank percebia que aquele que tinha um sentido para o qual lutar, conseguia lutar por mais tempo. Conseguia permanecer forte, permanecer vivo, inclusive. Né? Então, a grande contribuição de Frank, resumindo, né, para toda para toda a humanidade, é essa visão, é esse olhar de pessoa que ele nos traz, que é revolucionário, porque nenhuma outra psicologia falou sobre isso dessa forma. Exatamente, a gente tocou no ponto fundamental do Frankl, né? Sim. Porque o Frankl, ele trouxe para dentro da psicologia, para dentro da medicina, algo sobre o qual as pessoas não pensavam. Não, elas não pensavam e elas não contavam com isso. Então, o que que é isso, né? Quando o Frankl fala da depressão de origem noogênica, o que que é uma depressão noogênica, né? É uma depressão cuja causa vem do espírito, né? Não é uma depressão igual a semana passada a gente conversou, né? Que a depressão pode ter causa biológica, né? Alguma alteração do corpo, pode ter causa psíquica, algum trauma Isso. psíquico. Mas além dessas duas causas de depressão, existe uma terceira causa de depressão, né? E isso que ele chamou, né, de depressão noogênica. Uma vez eu assisti uma palestra sobre educação com o Pedro Augusto. Ele tem até um Instagram aqui, Pedro Augusto, underline PS. Ele é sensacional, né? E ele falou assim nessa palestra sobre educação: educa-se o homem conforme concebe-se o homem. Olha que coisa importante. Então é assim, quem que você está educando, né? E eu pensando sobre isso, eu trouxe isso, né, para nossa área aqui e pensei assim, olha, funciona igualzinho para gente, né? Então assim, trata-se o homem conforme concebe-se o homem. Então assim, você só vai conseguir Perfeito. tratar uma pessoa adequadamente se você souber do que se trata aquela pessoa. Então, assim, quem é a pessoa que você está tratando, né? Então, essa contribuição do Frankl foi, assim, muito importante, porque o Frankl falava assim, né, que o homem não é apenas um ser biológico e psíquico. O Frankl é um ser psíquico, espiritual, né? Ele tem essa outra dimensão, que é a dimensão, justamente a dimensão que torna o homem homem. É o que diferencia o Humano. homem dos demais seres vivos, né? Então, assim, essa dimensão espiritual, ela é exclusiva do ser humano. Nenhum outro Exato. animal tem, né? Então, assim, e o que essa característica espiritual confere para aquela pessoa? Então, aquela pessoa que está diante de você no consultório, quando você olha para aquela pessoa, o que está ali na sua frente? Se você olha para aquela pessoa e acha que aquilo ali é pura matéria, você só vai conseguir tratar a matéria. Você só vai conseguir Sim. pensar em diagnóstico relacionado à matéria. Então, quando você olha para uma pessoa diante de você, você tem que saber o que tem diante de você. Você tem que ter feito essa reflexão. Então, qualquer área da sua vida, em qualquer especialidade, em qualquer profissão, mesmo dentro da sua casa, na criação com seus filhos, dos seus filhos, na convivência com seu marido, quem é aquela pessoa que está lá?
né? Então, assim, a dimensão espiritual é a dimensão propriamente humana. O Frankl fala, né? Ele fala assim: você tem um corpo, você tem uma psique, mas você é uma pessoa. Você não é um corpo, você não é uma psique, você é uma pessoa, né? Então, essa pessoa é uma pessoa que tem liberdade, por exemplo, para agir diante de uma situação que ela não pode mudar, né? Por exemplo, para se posicionar diante de uma situação que ela não pode mudar, porque você não escolhe o corpo que você tem, e às vezes você não escolhe também a sua psique, entendeu? Se tem um trauma psíquico, você tem uma perda, você não escolhe isso. Mas você pode escolher, você pode se posicionar diante daquele sofrimento, diante daquela situação, né? Então, esse é um dos elementos do ser espiritual que o Frankl trata, né? Uhum. A outra coisa importante é que o Frankl, ele fala muito de autotranscendência, né? Então, assim, o que que é a autotranscendência? A autotranscendência é essa orientação natural, né? Que é o esperado, digamos assim, do ser humano para fora de si mesmo. Então, assim, o ser humano, ele não foi feito para estar orientado para si mesmo, para fazer coisas para si mesmo, né? O homem que age assim, ele acaba adoecendo, né? Uhum. Porque assim, a nossa natureza não é essa. A nossa natureza é autotranscendente, é orientada para o outro, é orientada para fora de si. Característica que somente o ser humano tem, né? Você não tem isso em outros seres, né? Apenas no ser humano. Sim. E daí E vem essa outra questão que é fundamental. Fala, Gi. você estava falando daquilo que é especificamente humano, né? É disso que a logoterapia trata. Então, é com esse olhar que eu e você recebemos os nossos pacientes, né? Se nós reconhecemos a pessoa humana, né, como alguém que é muito, que vai muito além da sua constituição biológica e da sua constituição psíquica, né, nós podemos fazer com que todas as dimensões sejam cuidadas, recebidas, tratadas, né? Vamos dizer assim. Sim, O que a crítica, digamos assim, de Frankl sobre as outras abordagens, porque existem algumas abordagens que olham somente o biopsíquico. E, gente, existe toda uma outra dimensão que é negligenciada. Não é pouca coisa, é toda uma sim, dimensão. que é a E mais é a importante, dimensão que porque nos, só que nos difere, exatamente, né? E um dos pilares, eu acho que dois pilares que são, dos três pilares, né, da logoterapia, que são é, a liberdade, a liberdade né? da Ou vontade. seja, nós somos livres. Então, essa dimensão que nos difere dos animais, ela contém ali, né, uma liberdade. E essa é a dimensão que dá a última resposta em tudo, né, Lu? Sim, com certeza. Apesar dos condicionamentos, nós não estamos dizendo, gente, que nós somos livres de ser condicionados. Então, apesar dos condicionamentos, apesar dos destinos, sejam eles biológicos, sejam eles sociológicos, psicológicos, ou seja, apesar daquilo que você traz, apesar da sua depressão, apesar do que você sente hoje, do que você está vivendo hoje, você pode se posicionar diante disso porque você é livre. Isso é bonito demais. E é bonito Demais. demais e nos emociona porque é a verdade sobre o ser humano, né, Lu? É É a verdade. verdade. Então, nós temos a liberdade e somos responsáveis, né? Somos livres para ser responsáveis, mas também nós somos, uma coisa que Frankl apresenta aí, né, no primeiro pilar, é que a grande motivação do ser humano não é buscar o prazer, não é buscar o poder, não é a felicidade pela felicidade. Existe um desejo no mais íntimo de nós, no mais profundo do nosso ser, que é a vontade de sentido, Exatamente. Era esse o né? ponto que eu queria chegar. Exatamente Isso. isso.
E aí, se Assim, o essa Frankl fala. vontade de sentido, porque isso é essência, isso é próprio do ser humano, não tem como você ter um outro planejamento para sua vida, sabe? É próprio. Talvez você não saiba, né? Mas é próprio do ser humano essa vontade de sentido. Então, naturalmente, nós estamos em busca do sentido. Mas essa vontade de Uhum. sentido pode ser frustrada em nós, porque pode ser que a gente olhe para tantas outras coisas e ache que aquilo é mais importante. E quando a gente começa a Sim. substituir isso, né? O A Frankl fala, né? substituir o sentido por outras coisas, aí a gente começa, Frank é muito assertivo, né? Ele fala que nós Ele traz produzimos, nós isso para dentro, ele traz começamos, essa reflexão, né? Então, assim, é, nós todo começamos a homem busca produzir um sentido. isso. E Frankl, ele utiliza, agora eu não sei se eu vou lembrar da frase, Lu, porque ele faz uma frase diferente, assim, né? Difícil da gente compreender. O vazio produz a própria pessoa. Você lembra que ele diz isso? Ou seja, o que significa? O vazio produz a própria pessoa. Que a pessoa produz o seu vazio existencial. Uma vez que ela não vai e não olha para esse sentido, não busca-o. Porque o sentido já está em cada situação. Mas eu preciso buscá-lo. E aí nós chegamos nesse ponto porque é nesse vazio existencial que pode ocorrer essa depressão, né, Lu? Muitas pessoas, diante Exatamente. do vazio, adoecem. Sim. Tá me ouvindo? Então, assim, o Frank. Tá cortando aí? O seu som tá cortando para mim um pouco. Eu não sei como é que tá para as pessoas. De vez em quando dá uma falhadinha no vídeo, assim, mas dá Também. pra ouvir, tá dando pra Tá. acompanhar. Tudo bem aí, gente? Vocês estão Vocês estão conseguindo compreendendo? escutar? Dê um retorno pra gente saber, por favor. Isso. Então, o Frank ele fala, né, que o homem ele é um ser essencialmente que busca um sentido para a vida. Todo homem busca um sentido para a sua vida, né? Então, assim, o homem que não faz isso ou que se esqueceu disso, né? Ele, em algum momento, ele vai adoecer, fatalmente, né? Porque essa é a essência humana. A nossa essência é buscar um sentido para a nossa vida. Então, quando a pessoa se vê numa situação em que a vida dela parece totalmente sem sentido, ela pode acontecer algumas coisas com essa pessoa, né? E uma das coisas que pode acontecer é uma depressão, né? Uma depressão que a gente chama de espiritual, uma depressão pela falta de sentido, né? A pessoa ela não encontra mais sentido. Então, nessa situação, o risco de suicídio, por exemplo, aumenta muito. Mesmo que essa pessoa tenha todas as condições satisfeitas. Então, a pessoa ela tem um bom emprego, ela tem condições materiais, ela tem família, tudo, mas se ela não vê um sentido naquilo que ela está fazendo, ela não caminha mais, né? E o contrário também é verdadeiro, né? Então, assim, você vê pessoas que passam por situações extremamente difíceis, extremamente dolorosas e sofridas, mas elas continuam caminhando, porque elas sabem que existe um sentido, né? Se elas têm essa noção clara, elas são capazes de passar pelas maiores dificuldades e vão caminhando. Então você vê como isso é uma coisa importante e como a visão de outras vertentes da psicologia é uma visão amputada da realidade, né? Uma visão amputada de homem. Então, como é que você vai olhar para um homem e falar assim, olha, esse homem, ele, né? Quando você pensa na psicanálise, né? Ele está em busca da homeostase. O que que é homeostase? Se você está passando por um momento de dor, você quer fugir da dor, né? E quer buscar o prazer. E a sua vida toda se baseia nessa busca de sempre reequilibrar essa tensão. E o Viktor É a Frankl fala busca do assim: equilíbrio, né? não, não é assim que o homem funciona. Agora travou aqui. Oh, meu Deus, peraí. Desculpa, Gi, aqui me ligaram aqui e falhou. Ah, tá. Volta aí, Lu.
Então, Voltou? e para Frânquio, não, volta na sua Isso. fala, que eu perdi também, que parou o vídeo. Então, para Frânquio, não é o equilíbrio que vai ser bom para o ser Não, humano, né? Que a gente está para sempre em Frânquio, busca desse equilíbrio é da homeostase, vamos dizer exatamente. assim. Frânquio não é assim que funciona. Para Frânquio, que funciona, o homem, ele está bem quando ele está exatamente numa tensão. O homem não busca equilíbrio para a sua vida, ele busca uma tensão, que é a tensão entre o ser, o que você é hoje, e o que você quer vir a ser, né? O sentido que você quer realizar. Então, assim, o homem que vive essa tensão, ele é um homem saudável, né? Ele é um homem saudável. Ele não quer o prazer. E isso você vê na prática. Você vê, assim, gente que passa a vida em busca de prazer. Gente, o que acontece com essas pessoas? Elas adoecem. Elas adoecem. E se elas não param para pensar nisso ao longo da vida e vão deixar para pensar nisso lá perto da morte, o sofrimento. Entendeu? O homem tem que sempre ter isso em mente, né? Quem ele quer ser? Quem ele quer ser no momento da morte? Olha que coisa importante. Tá Tô te ouvindo, Gi? ouvindo. Tô te ouvindo. Tá conseguindo ouvir? Tá dando umas falhadinhas. Tá difícil, né? Algumas lives eu tenho acompanhado, o pessoal tá tendo dificuldade. Eu acho que tá tudo sobrecarregado, né? Os O seu som sistemas. ficou Mas vamos baixo para mim seguir. também, mas eu acho que foi porque alguém tentou me ligar aqui. Não sei se é o meu celular, entendeu? Mas você tá Enfim, conseguindo me ouvir? agora, olha que coisa. O pessoal falou que tava tudo Conseguindo ok. ouvir. Hã? Sim, parece que sim. Parece que eles estão ouvindo. Tá. Lu, e olha como é sério isso nos dias atuais. Porque nós vivemos hoje numa sociedade que diz pra gente o quê? Seja feliz. À custa de qualquer coisa. Pensa na sua felicidade, né? Se tiver que passar por cima das pessoas, passe. Se tiver que pensar só em você, pense. Se tiver que trair o amigo para subir no o cargo, para pegar o cargo dele no trabalho, faça. Pense em você. Ou seja, o incentivo que a sociedade dá é para que a gente adoeça, para que a gente olhe para dentro, né? E Frank justamente dizia isso, né? Quem olha para dentro se fecha e adoece. Nós precisamos olhar para fora, porque a nossa essência é autotranscendente. Se nós nos fechamos, a gente faz exatamente o contrário do que a nossa essência, né, precisa. E aí a gente acaba frustrando a nossa vontade de sentido, frustrando aquilo que é natural em nós. Então nós vivemos uma sociedade doentia. Sim. E como não Às adoecer? vezes a pessoa. Esses dias o Papa Francisco fez uma citação mais ou menos assim. Como não adoecer numa sociedade doente? Não é? Sim, exatamente. As pessoas elas confundem, existe uma confusão entre meio e fim, entendeu? Então, para você colocar as coisas em ordem, para você conseguir colocar a sua vida no lugar, eu falo que assim, você tem que refletir sobre a morte diariamente. Tem gente que acha que eu sou meio maluca, né? Porque eu falo isso, mas olha, não tem nada como a reflexão sobre a morte para colocar as coisas no seu devido lugar, né? Porque assim, às vezes você imagina a pessoa que é muito apegada, por exemplo, em trabalhar, eu trabalho muito, mas esse trabalho, a pessoa não trabalha por um sentido, né? Ela trabalha para conseguir os bens materiais, por exemplo, né? Só que isso não é fim, isso não é finalidade humana, isso é meio, entendeu? Você E o que vai precisa dos bens acontecer? materiais. E o que vai acontecer? Nunca tem fim.
né? O desejo, a gana, a busca, porque ela não vai encontrar o que ela precisa. Ela pode ter o que ela quer, mas ela não vai encontrar o que ela precisa. São coisas muito diferentes. Gente, nesse momento, ó, tá travado pra mim a Tá. imagem da Lu. Tá travando Gi, pra vou vocês? fazer o seguinte, eu vou dar uma atualizada aqui. Tem um botão que eu posso tentar aplicar ele. Faz assim, ó, sai e aí pede pra entrar de novo, tá bom? Eu vou ficar por aqui com o pessoal, a gente aguarda. Ah, agora parece que melhorou pra mim. Nossa, de repente melhorou. Será? Então vamos lá, a Vê gente se segue. melhorou. Qualquer coisa Não, você vamos seguir. sai, é? Tá. Nossa, agora super melhorou pra mim, assim, sua voz aumentou, ficou tudo ótimo. É que quando alguém liga, realmente já aconteceu isso também comigo. Interfere, né, Gente, o povo na... resolve me ligar nesse horário. Da outra vez foi a mesma coisa, entendeu? Várias Ah, que ligações. bonitinho, né? Fala, vamos lá pra live. Viu, Lu? Agora fala uma coisa pra mim. O que que acontece, agora no seu ponto de vista aí, médico, o que que acontece É, quando alguém aparece com uma depressão que não é de causa orgânica, não é de causa psíquica, tipo, nada aconteceu, sabe? Porque é muito comum as pessoas sentirem aquela tristeza profunda e não ter causa, e não ter sim. razão, né, para estarem tristes. O que que acontece se essas pessoas que têm uma depressão noógena, que a gente chama, ou espiritual, se elas se tratam apenas com medicamento, ou se elas vão a um profissional que não tem esse olhar sobre a pessoa humana, né, esse olhar que integra, esse olhar que reconhece a dimensão espiritual do ser, o que que acontece, Lu? O que que pode acontecer? Ó, a gente vai voltar de novo na frase do começo, né? Trata-se o homem conforme concebe-se o homem. Então, se você olha para um homem, para uma pessoa, e Sim. acha que aquela pessoa é pura matéria e puro psiquismo, você só vai conseguir pensar nessas duas opções e você só vai conseguir tratar as pessoas nessas duas dimensões, né? Então, assim, se aparece alguém com uma queixa de vazio existencial, tipo assim, a minha vida não tem sentido, eu não sei o que eu estou fazendo aqui, né? Então, assim, você precisa olhar todos os aspectos daquela pessoa, né? Porque Sim. às vezes ela pode estar com essa sensação de vazio por um problema orgânico, isso pode acontecer, entendeu? Então você Porque tem que olhar tudo. as dimensões se atravessam, né, Lu? A gente não Claro, é é assim tudo, é humanidade. compartimentado. O homem é humanidade. Isso. Então, por exemplo, o que que vem antes? A baixa da serotonina, que é a teoria clássica da depressão, né? Então, assim, existe uma queda no neurotransmissor chamado serotonina, ou vazio existencial. Eu não sei. O que Será que produz uma o quê, né? pessoa, diante de um vazio existencial, não começa a ter uma queda do neurotransmissor? Ou será que Claro. uma pessoa com uma queda do neurotransmissor começa a parar de perceber o sentido da vida dela? Você entende? Então, assim, as coisas são muito Também. misturadas, entendeu? Então, você tem que ver tudo, você tem que olhar tudo, você tem que olhar se essa pessoa está funcionando bem biologicamente, se ela está funcionando bem psiquicamente e se ela está funcionando bem espiritualmente. Agora, se você chega à conclusão de que essa pessoa tem uma depressão de origem espiritual, né, você precisa atacar essa causa. Então, aí vale uma logoterapia, né? Então, assim, alguém que consiga conduzir diante de uma análise a conseguir ajudá-la a encontrar o sentido da vida dela novamente, né? Às Isso. vezes, com auxílio de Gente, medicamento, entendeu? Tudo, você precisa atuar na causa daquela depressão, senão você não vai ajudar. E talvez isso explique por que uma parte considerável da responda a um remédio, entendeu? Tem assim, um terço das pessoas não respondem a nada que você der para elas. Por que que elas não respondem a nossa, nada? é Né? bastante Porque ela gente, não né? é só bio,
É muita gente. É muita gente. Então, assim, porque ela não é só bio, ela não é só matéria. Então, não adianta você mexer só na matéria, entendeu? A matéria é uma das Sim, dimensões. Você tem que olhar tudo daquela pessoa, reorientar a vida dela, ajudá-la, né, a reorientar a vida dela. Quem vai fazer isso é ela mesma. Mas alguém que ajude a conduzi-la para o caminho certo, entendeu? Colocar as coisas no seu devido lugar. Entendeu? Assim, ver se ela não está tratando o meio como fim. Você entende? Se ela não está muito autocentrada, mais comum hoje em dia, coisa mais comum. As pessoas vivem no momento autocentradas, né? Elas podem não perceber que elas fazem isso, mas elas estão o tempo todo fazendo coisas para elas mesmas. Quem que cria um filho pensando que esse filho vai ser uma companhia para ela, por exemplo? Você entende? Ela não tá autotranscendendo. Ela não tá olhando para o outro com um viés autocentrado. sim. Mesma coisa no casamento, né? Então, assim, ai, o meu marido fez isso para mim, o meu marido, né, me magoou, o meu marido. Então, isso pode acontecer, mas num casamento, para a coisa funcionar, né, para você ter realmente a sensação de isso, você tem que orientar a sua Uhum. vida para o outro. Eita, parou de novo. Tá parando aqui. Gi, Oi? Tá dando umas paradinhas aqui, voltou? mas a gente tá conseguindo pegar o conteúdo. Tá dando, né? Gente, dá um toque aí pra gente, ó. Vocês estão conseguindo acompanhar? Estão conseguindo acompanhar aí? Porque assim, Gente, eu não sei se é só se é a nossa conexão. Aqui tava chovendo, né? Eu não sei se tem alguma coisa a ver com isso, acho que não. Mas se tiver ok, ou se começar algum problema, vocês nos avisem, tá bom? Nos ajudem aí, tá? E se tiverem já alguma perguntinha, pode colocar aí pra gente, a gente já vai dando uma olhada. Pode ah, continuar, Lu, desculpa, eu te voltou lá. Acho que tinha interrompi. saído mesmo, né? Que bom. Voltou, Fernanda. Fernanda tá falando que voltou. Então, agora uma coisa interessante, Gi, é que para a gente pensar é que assim, a pessoa se perguntando pelo sentido da vida dela, ela não está doente. Conclui pra mim a frase, eu não consegui ouvir a frase inteira. A pessoa que está se perguntando pelo sentido da vida, tá me ouvindo, Lu? Oh, meu Deus. Ouvindo, Gi? Agora tô. Eu não tô te ouvindo. Eita! Você Não, disse. não tô te ouvindo. Será que é o meu microfone? Acho que não, né? Ô, Lu, você disse. Então, a pessoa que está se perguntando pelo sentido da vida. Ixi. Vocês estão ouvindo a Gi, gente? Eu Vamos ver o que que não tô te ouvindo, o Gi. pessoal tá falando. Fernando, ok. Guta, Parece que é sim. alguma coisa da internet mesmo. Está tudo ok. Bom, vamos seguir então. Pessoa que está perguntando pelo sentido da Fernando, vida, Lu. você tá ouvindo as duas? Você tá me ouvindo e ouvindo a Gi? A Neuza falou que tá falhando a sua voz lá, Sim. o seu, Ué. seu vídeo, Lu. Ô, Gi, eu vou tentar atualizar. Faz assim, ó. Sai, eu continuo na Espera só um live com minutinho. eles. E você faz isso, você faz o pedido de novo para entrar. Eu te coloco de novo, beleza? Tá falhando, né? Pede. Ai, o vídeo dela tá travadinho para mim. Ô, Nando.
Vê se tem alguma internet. Ó, Lu, ó, eu removi você. Agora você pede de novo para entrar na live, tá? Vou ficar esperando aqui o seu. Mas dá uma olhadinha na sua conexão, como é que tá. Bom, gente, como é que tá o assunto aí? Vocês estão conseguindo compreender? Estão acompanhando? O que vocês estão achando? Fala aí pra mim, ó. Agora eu quero ouvir, quero ver vocês. Aproveitar aqui que a Lu tá resolvendo lá para olhar os comentários, que não dá pra gente fazer isso ao mesmo tempo, né? O que vocês estão achando da live de hoje? Como é que tá esse assunto? Tá muito difícil de entender? A gente tá muito técnica, assim? Ou tá numa linguagem tranquila? O que vocês estão achando? Fala pra mim. A Lu já tá voltando. Luiz Antônio online ouvindo. Comecei agora. Bem-vinda, Aninha. Sim, o homem não é só bio. Oi. Isso, Vera. O homem não é só biopsíquico. Ele é biopsíquico e espiritual. É isso que nós estávamos falando. Sou suspeito para comentar. Ó, o Fernando. Quem é o Fernando? Seu esposo, Lu? É, Ah, oi, Fernando. Tudo bem? Sou suspeito. É ótimo. Está ótima a linguagem. ele tá Que tentando bom, resolver os Tony. problemas técnicos lá dentro, entendeu? Aham. Eu estou perguntando aqui para eles, Lu, se a gente está sendo muito técnica, né? Porque tem muita expressão que é próprio, é único da logoterapia, né? Mas se está dando para compreender. Então, aqui, ó, o pessoal Sim. falando, ó, o Godoy, Jonathan. Linguagem está clara e objetiva. Tá ótimo. Guta também. Ah. Quem mais? Quem quer deixar aqui o que vocês estão achando do assunto? E se vocês tiverem alguma dúvida, se alguma coisa não ficou clara, né? Então é isso, gente. Nós temos toda essa dimensão, vamos retomar, Lu, de onde a gente parou. A gente tem toda essa dimensão que Sim. nos capacita a lidarmos com todas essas dificuldades, né, da vida, inclusive com a depressão. Nós estamos falando da depressão noógena, que é a depressão espiritual, né, que é aquela que é causada pela ausência do sentido na nossa vida. Quando não há sentido, eu adoeço. Né? Quando não há sentido na vida da pessoa, a pessoa tem um sentimento de falta de sentido. Como saber se eu estou vivendo um vazio existencial, né, Lu? Existe um sentimento de falta de sentido. A pessoa sente, ela verbaliza dessa forma. Né? Parece que nada tem sentido na minha vida. E nós estamos aqui também com essa live para levar esperança para as pessoas, né? E para mobilizar a vontade de sentido de cada uma delas, porque essa vontade de sentido existe em todos nós. Existe, né? Ela vem dessa Pode dimensão estar especificamente reprimido, né, humana, Gi? especificamente humana que nós temos, mas ela precisa muitas vezes ser mobilizada, porque às vezes ela está lá reprimida em nós. Porque estamos olhando Ó, muito para a nós Carol. mesmos, estamos muito Isso, fechadinhos. exatamente. A Carol tá perguntando ali, né? O que leva a essa falta de sentido? Né? O que leva a essa falta de sentido é uma confusão que acontece, né, com as pessoas, que pode fazer com que ela se oriente para dentro, se oriente para si mesma. Então, esteja sempre em busca do próprio prazer, do próprio bem-estar, né? Essa orientação para dentro de si, ela não é propriamente humana, né? O ser humano, ele é naturalmente orientado para fora. Então, quando ele comete esse erro, isso pode levar a uma sensação de falta de sentido, né? A vida parece que Sim. não funciona bem. Se a nossa, Essa é uma das sim, coisas, se a né? nossa essência, gente, é autotranscendente, se nós somos feitos para olhar para fora, para viver assim, para servir, para amar, para ter um para quê, né? Amar e servir. Quando a gente faz o movimento inverso, a gente se frustra, porque nós não temos como encontrar sentido aqui dentro. O sentido sempre está fora.
Sempre. O sentido sempre está fora, o sentido está lá na situação, o sentido está lá fora. E eu preciso buscá-lo. É Sim. E muitas completamente vezes está inverso o movimento anestesiado, do né? individualismo, né? É completamente o oposto. É isso mesmo que a Lu está falando, né, Lu? Por isso que conhecer o funcionamento humano, né? Conhecer assim o que é uma pessoa, para que que essa pessoa foi feita, né? Qual é o fim, a finalidade do ser humano, é fundamental para você reorientar a sua vida, né? O Frankl, ele faz uma analogia muito interessante. Ele fala assim, ó, quando você pega um avião, né? Um avião, ele só se realiza plenamente quando ele está voando, né? Porque o avião, ele foi feito para voar. Isso não impede que o avião ande no solo. Quando o avião está no aeroporto, ele não fica taxiando, andando ali no solo. Sim, Sim, ele deixa de ser avião? Ele não deixa de ser avião, mas ele está realizando aquilo para o qual ele foi feito? não, Não. Um avião que nunca sai do solo, ele nunca se realiza plenamente. O ser humano é a mesma coisa. O ser humano que sempre orienta a sua vida para si mesmo, ele não nunca vai se realizar, porque ele não foi feito para isso, exato. né? O ser humano foi feito para voar. O voar aqui no sentido é se orientar para fora, ter uma vida de serviço para o outro, de dedicação, de entrega, né? O Frankl fala, tipo, quando que um homem se realiza? Ele pode se realizar de várias maneiras. Ele pode se realizar, por exemplo, executando um trabalho, uma obra que vai servir para o outro, né? Ele pode se realizar amando uma outra pessoa, Uhum. né? Algo ou Cuidando alguém. do outro, algo ou alguém, É. exatamente, né? A pessoa pode se realizar servindo a Deus, por exemplo, né? Uhum. Ele pega a vida e orienta a vida dela para Deus. Quando você pega essas pessoas que têm muito claro qual é a função delas no mundo, qual é o sentido da vida delas, essas pessoas têm uma força gigante. Assim, nada derruba, entendeu? Nada Sim, derruba, porque aquilo ali fortalece a personalidade dela, porque a personalidade dela fica mais pessoal quanto menos ela pensar nela, quanto menos ela se dirigir para ela mesma. Olha que coisa interessante, é. né? E Parece que não, aí, né? Parece que você é mais pessoa quando você faz as coisas para você, mas não é assim que sim. funciona. Então, olha só, o que a Lu tá falando, gente, a gente já vai praticamente finalizando. Olha, a gente tem só uns 4 minutinhos. Mas o que a Lu tá falando é que, assim, existe essa força interna que faz com que eu lute, com que eu busque. Porque, assim, agora a gente está no contexto da depressão. Então, nós estamos falando de um ser que está deprimido, né? E nós precisamos mobilizar na pessoa, nós profissionais, né, Lu? A vontade de sentido novamente. Porque a vontade de sentido já é dela, está lá, mas precisa ser mobilizada para que o sentido brilhe para ela, para que ela olhe para fora, né? E isso num processo terapêutico, num acompanhamento com o seu psicólogo, com o seu médico, você consegue. E o que eu acho mais bacana, Lu, eu trouxe até uma frase aqui de Viktor Frankl, que ele diz assim, que o papel da logoterapia é apelar para o saudável que existe em cada ser humano, em cada pessoa humana. Porque a dimensão espiritual, ela é uma dimensão saudável. Então nós precisamos, o papel da logoterapia é apelar para o saudável. E o papel do logoterapeuta, e isso eu acho maravilhoso, e realmente é isso, o papel do logoterapeuta é ajudar a pessoa a suportar o sofrimento. Porque existem sofrimentos, gente, que nós precisamos aprender a lidar com eles. Tem sofrimentos que nós vamos suportar e vai passar, e tem sofrimentos que não passam. E o que nós vamos fazer diante disso, né, Lu? Então, o papel do logoterapeuta é esse, né? Ajudar a pessoa, ensiná-la, acompanhá-la para que ela suporte com dignidade
Porque quando ela entende, quando ela encontra o sentido no sofrimento, quando ela encontra o sentido no processo de depressão que ela está vivendo, isso acaba deixando de ser sofrimento para ser um sacrifício, né? Todo sofrimento com sentido faz com que a pessoa não entre em desespero. Eu posso Exatamente. sofrer e eu posso me posicionar de forma adequada diante do sofrimento. Nós podemos vencer a depressão, inclusive assim. Eu posso, inclusive, ainda estar no processo de depressão, mas já começar a ter uma atitude correta diante da depressão. Me posicionar diante da depressão, né, Lu? E não se entregar. Sim, Porque existe uma força exatamente. interior em cada um de nós. Né? Existe toda essa força de resistência do espírito para que a gente possa ir além, para que a gente possa superar todo o sofrimento. Ai, Lu, tá acabando! Tá acabando já o nosso tempo. A gente tem só uns minutinhos. Ai, que Puxa pena, vida! Gi. Ó, mas vamos fazer Tinha assim. tanta coisa para A falar. gente, a gente, a gente continua num outro momento. Porque é tão bom falar Sim. com você, Lu. E que bom, olha, a gente está aqui com mais 23 pessoas. Olha que bacana. Eu olho para esse número, eu não vejo número, gente, são pessoas. Nós estamos em Então, ali, 25 né? Super pessoas aqui legal. conversando sobre esse assunto tão bacana. Eu queria agradecer a cada um de vocês. Lu, primeiramente, obrigada de novo, Sim. tá? Por você Não, eu que ter agradeço, Gi. Foi um prazer, aceitado o foi um prazer, convite. foi muito bom. E Foi eu vou falar para muito as bom. pessoas, se vocês tiverem perguntas sobre esse assunto, Sim. quiserem mandar para a gente durante a semana, né, Gi? A gente vai Uhum. conversando, vai tentando responder de alguma forma. Fiquem à vontade, de repente, se vocês Isso, tiverem ideias gente. para a gente continuar falando, a gente marca outras vezes para a gente, né, Sim, fala conversar. pra gente qual a sua dúvida, o que que você precisa de informação. Marca a gente lá nos seus stories. Marca aí o que que você achou dessa live, isso é importante pra gente, tá bom? Tira um print Isso, aí tem da ficou tela, ó. Vai confuso, lá, põe um story bom. bem legal, marca eu e a Lu, segue a Lu também, para que vocês continuem tendo esse conteúdo bacana, de qualidade, esse conteúdo humano, que é muito importante para nós, tá bom? Semana que vem, Lu, a minha live vai ser com a Beth. Eu acho que a Beth tá por aí ainda, Beth. Eu vi ela aqui no início, não sei se ela tá aqui ainda. A Beth trabalha com mentoria. E o tema da live da semana que vem, gente, é: e quando o problema sou eu? Esse vai ser o tema, né? E a gente vai falar um pouquinho sobre responsabilidade, sobre liberdade, enfim. O papo vai render também. Não sei se a Beth está aí ainda, mas enfim, ó, Hoje, você que chegou atrasada, a live vai ficar salva, tá, gente? Oi. Neuza, um beijo. Tô ouvindo, Lu, pode falar. você vai fazer no mesmo horário na semana que vem? Semana que vem, toda sexta-feira, eu estipulei toda sexta-feira às 19 horas, porque fica mais fácil do pessoal acompanhar também, né, Lu? Legal, não. Então, deixa eu dar uma informação aqui também. Na semana que Tá, vem, eu também vou fazer uma live na sexta-feira, mas eu vou mudar o horário, então, para não coincidir com a sua, Gi, tá. tá? Eu vou ver depois direitinho, vou fazer uma live com o Jonathan, ele estava até aqui hoje, né? A Ai, que gente vai falar bacana. sobre Édipo Rei, tá? Olha, que Então, a obra legal. que deu origem ao mito, né? Sim, Tão conhecido do Freud. tá. A gente vai falar um pouquinho Aham. sobre essa obra, que tem Tá tudo a ver com joia, Lu. Depois psicologia. você divulga aí, então. Vou pedir pro Sim, pessoal sim, a aí que gente está vai acompanhando a Lu, divulgar. divulguem as nossas lives, divulguem os conteúdos, né, Lu? A gente está também querendo servir, querendo levar essa boa nova, né, para tantas pessoas. Então, nos ajude na divulgação, tá? Eu vi um oizinho da Beth aí. Semana que vem, então, a live vai ser com a Beth, tá bom? E muito obrigada, gente, todo mundo que esteve aqui conosco, que nos acompanhou. Oi, Marisa, tudo bem? Todo mundo que chegou depois, olha, a live vai ficar salva. E espero que a gente tenha contribuído um pouquinho mais com vocês nessa live, tá bom? Falta 20 segundos. Um beijo, gente. Estão me avisando aqui que vão derrubar a gente. Um beijo. Deus abençoe. Obrigada, Lu. Gi, foi um prazer.